Muito boa noite, amigos. Bem-vindos a mais uma noite. Pois bem, antes de começar a reunião de hoje, eu gostaria de vos fazer uma promessa. E a promessa é um compromisso que eu vou assumir convosco. A semana passada estendi-me para além do tempo que me foi dado, de modo que hoje vou dizer-vos que vou estritamente ficar dentro dos limites dos 60 minutos que me são dados. De modo que hoje e para as próximas vezes. De modo que não se assustem em ficar aqui muito tempo, porque eu vou cumprir com o tempo de 60 minutos que me são atribuídos. Por outro lado, hoje nós vamos avançar só uns versículos mais, portanto, no primeiro capítulo. Vamos entrar também no capítulo 2 e talvez alguns estarão a pensar, bom, a este ritmo nunca mais chegamos ao fim. Bom, por acaso tinha-me sido pedido, e eu na altura não tinha ainda uma visão muito realista de quanto tempo nós iríamos demorar, mas grosso modo, eu quero-vos apresentar, digamos, o plano das nossas conferências. Então, hoje nós vamos retomar o capítulo 1, a partir do versículo 11, e vamos até ao capítulo 2, versículo 7. Ou seja, iremos apresentar a carta à igreja de Éfeso. Na próxima semana, nós iremos ver as cartas às igrejas de Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Ou seja, terminaremos o capítulo 2. Depois, na semana seguinte, nós entraremos no capítulo 3 e daremos as cartas às igrejas de Sardes, Filadélfia e de Laodiceia. Depois, os capítulos 4 e 5 serão dados de uma só vez. O capítulo 6 requer uma sessão, o capítulo 7 igualmente. Os capítulos 8 e 9 serão dados numa só sessão. O capítulo 10, embora seja pequeno, mas vai nos dar também uma sessão. Capítulo 11 também uma sessão, capítulo 12 uma sessão, capítulo 13 também, capítulo 14. Depois os capítulos 15 e 16 podem ser dados juntos. O capítulo 17 uma sessão, e vamos lá ver se chega. Em princípio farei por chegar. Capítulo 18 também, capítulo 19 uma sessão, capítulo 20 também. Capítulos 21 e 22 podemos dar juntos. Ou seja, fazendo as contas, apercebi-me e, uma vez que há um domingo que não poderei estar convosco, e já agora vos digo que é o domingo, 16 de novembro, fazendo as contas, nós iremos terminar ao fim de 19 sessões, ou seja, no domingo 15 de fevereiro. Portanto, iremos até meados de fevereiro. Portanto, isto já para dar uma perspectiva de início de quanto tempo dura o nosso seminário. Portanto, em princípio serão 19 sessões e ao fim das 19 sessões teremos então coberto o livro do Apocalipse, certo? Isto se formos sempre, digamos, à velocidade de cruzeiro que eu imaginei. Mas se entretanto surgirem dúvidas, e eu gostaria que pudessem colocar as vossas dúvidas, caso elas possam surgir, pois bem, se justificar, eu peço desculpa que desde sexta-feira que estou com uma grande constipação, se justificar, portanto, nós aumentarmos um pouco o tempo, por mim não há qualquer problema em aumentar o tempo. Ora bem, vamos então retomar o tema de hoje e antes de o fazer, eu gostaria que nós nos pudéssemos inclinar, mesmo sentados, para uma breve oração. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, mais uma vez, Senhor, reconhecendo que aquilo que nós vamos estudar é matéria de inspiração Tua. Nós te queremos pedir, Senhor, que o mesmo Espírito que inspirou João a escrever estes oráculos sagrados seja o mesmo Espírito que nos ajude agora, aqui, neste momento, a podermos compreender aquilo que foi revelado através do Teu servo João, Senhor. Que o Teu Espírito permaneça nas nossas mentes e nos nossos corações e nos ajude, pois, a compreendermos estas grandes revelações, esta grande revelação que vem de Ti, a pessoa de Jesus Cristo. Tudo isto te pedimos e Te agradecemos desde já pela fé, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Ok, amigos, vamos então abrir as nossas Bíblias, Apocalipse, capítulo 1, e vamos ler a partir do versículo 11. Ora bem,
Nós tínhamos visto no versículo 10 que João diz que se achou em espírito no dia do Senhor. E nós vimos que esse dia do Senhor não pode ser outro dia senão o dia de sábado. Mas vimos igualmente que, em termos bíblicos, o dia do Senhor tem uma outra conotação. Várias são as passagens bíblicas, sobretudo nas passagens dos profetas do Antigo Testamento, que quando aparece a expressão dia do Senhor, se refere ao dia da segunda vinda de Cristo. De modo que nós podemos então pegar nas duas expressões e dizer que aquilo que João está aqui a dizer é que no dia do Senhor, ou seja, no dia de sábado, ele teve uma visão em espírito e ele contemplou as cenas que Deus lhe mostrou ao longo dos séculos de história até a esse grande dia do Senhor, a segunda vinda de Jesus. Esse dia da vinda de Jesus é considerado, não vamos agora aqui aprofundar nesse tema, mas é considerado realmente como sendo o dia do Senhor. Versículo 11. Dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ora bem, o próprio Deus está aqui a revelar a João que lhe ia dar mensagens e essas mensagens deveriam ser endereçadas a 7 igrejas. Bom, estas 7 igrejas eram 7 igrejas reais, literais, que existiam efetivamente num território que corresponde hoje à atual Turquia e que era na altura conhecido como a Ásia Menor. Aliás, também conhecido como a província romana da Ásia Menor, uma vez que a Ásia Menor estava também igualmente sob o domínio romano. Isto no tempo de João, atenção, primeiro século da nossa era. Ora bem, a pergunta que naturalmente se coloca é: será que não haveria mais igrejas naquele tempo e naquela região geográfica específica? A resposta é sim, havia. Então porquê 7? Bom, eu já vos disse que o número 7 é realmente um número, eu quase diria, mas entre aspas, mágico no livro do Apocalipse. Pois bem, no livro do Apocalipse nós encontramos a referência a 7 candeeiros, encontramos referência a 7 estrelas, a 7 selos, a 7 espíritos, a 7 anjos, a 7 pragas, a 7 chifres, a 7 montanhas, etc. E, portanto, aqui este 7 tem um simbolismo muito especial. Significa plenitude, completude. Portanto, estas mensagens que Jesus vai dar a João são, portanto, mensagens que apanham uma plenitude. Bom, a questão é: que plenitude? Bom, iremos ver um bocadinho mais à frente. Mas deixem-me mostrar-vos um pormenor. Vamos à Epístola de Colossenses, de Paulo aos Colossenses. Epístola de Paulo aos Colossenses. E logo no capítulo 1 e no versículo 1, nós encontramos esta introdução que Paulo faz nesta carta aos Colossenses. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Sabem que Colossos era uma cidade que ficava também na Ásia Menor e, portanto, havia aqui uma igreja em Colossos. Mas nestas 7 igrejas às quais as mensagens de Jesus se fazem revelar, não inclui a igreja de Colossos. No mesmo livro aos Colossenses, no capítulo 4 e versículo 13, nós lemos: e dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Reparem, aqui são mencionadas 2 cidades, Laodiceia, e Laodiceia é uma das 7 igrejas que nós já vimos, portanto, no versículo 11 do capítulo 1 de Apocalipse, mas a igreja de Hierápolis não é mencionada. Bom, isto é apenas um exemplo bíblico que nos mostra que estas 7 igrejas não representavam a totalidade das igrejas da Ásia Menor. Havia outras igrejas, pelo menos estas 2, Colossos e Hierápolis. Então a pergunta é: porquê que há uma mensagem só a 7 igrejas e não a todas as igrejas? Bom, a primeira resposta que eu vos irei dar, e há outras respostas, é a seguinte: pois bem, seguramente porque estas 7 igrejas, às quais João vai receber estas mensagens, eram igrejas que eram significativas do ponto de vista de criar como que uma amostra significativa para mensagens especiais para toda a igreja no seu todo. Ou seja, estas igrejas reuniriam certamente características que, ao mencionar-se essas características se aplicavam depois, estas mensagens se aplicavam a todas as outras igrejas. E há um pormenor interessante, e reparem, a partir do capítulo 2 e no capítulo 3, nós vamos ver então as mensagens específicas a essas 7 igrejas. E agora reparem uma coisa. No final da carta à igreja em Éfeso, eu agora só estou a dar assim como diziam os franceses, um aperçu, portanto
Depois iremos analisar cada uma destas cartas de per si, individualmente. Mas reparem num denominador comum que existe em todas as cartas às 7 igrejas. Reparem bem, no capítulo 2, no versículo 7, estamos no livro do Apocalipse, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja de Éfeso. É isso que lá está escrito? Às igrejas. Às igrejas plural. Bom, faço então a pergunta. Se a carta, se a mensagem era endereçada à igreja de Éfeso, porquê no final da mesma carta se diz quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas? Porquê que não diz apenas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja de Éfeso? Porque esta mensagem transcenderia, portanto, a igreja local de Éfeso. O mesmo refrão, digamos assim, entre aspas, nós encontramos no final da carta à igreja de Esmirna, capítulo 2 ainda, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, mais uma vez. Por que não apenas dizer à igreja de Esmirna? Não, às igrejas. Então, por aqui nós estamos já a ver que estas mensagens, para além de serem mensagens que se aplicavam àquela igreja específica, e isso não podemos negar, era também uma mensagem que tinha uma aplicação mais universal às várias igrejas. Querem continuar a ver o mesmo refrão? Carta à igreja de Pérgamo, capítulo 2 ainda, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, mais uma vez, às igrejas. Carta à igreja de Tiatira, capítulo 2 ainda, e versículo 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3, versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isto na mensagem à igreja de Sardes. Capítulo 3, versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E finalmente, na carta à igreja Laodiceia, no capítulo 3 e no versículo 22, nós lemos: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O termo é plural. E agora reparem uma coisa. Nós podemos perguntar, bom, quantas igrejas seriam? Ou para quantas igrejas se aplicaria estas diferentes mensagens? Bom, nós temos um dado significativo precisamente no meio das cartas. E a carta do meio é a quarta carta. É a carta à igreja de Tiatira. Uma vez que já 3 foram passadas, 3 ainda estão para vir. A quarta carta é precisamente a carta do meio. E na carta à igreja de Tiatira, no capítulo 2 e no versículo 23, nós lemos aí uma frase interessante. Diz assim: matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações. Então, as igrejas, termo plural, que aparece como um refrão no final das cartas às 7 igrejas, refere-se a quantas igrejas? A todas as igrejas. Então, estão a ver, está aqui um dado muito significativo para nós compreendermos estas mensagens às diferentes igrejas. Repito, não podemos negar o facto de que estas mensagens se aplicavam, em primeiro lugar, a cada uma das 7 igrejas específicas e locais. Mas a mensagem a cada uma dessas 7 igrejas extravasava o domínio local de cada igreja. Está clara esta noção? E, portanto, esta frase, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, imediatamente deve imprimir em cada um de nós, leitores do livro do Apocalipse, esta ideia de que estamos em face de mensagens que se aplicam de forma universal a todas as igrejas. E iremos mais à frente ver, no final do capítulo 1, um outro princípio de interpretação correto para todo o livro do Apocalipse, e em especial para as mensagens às 7 igrejas. Mas vamos avançar na nossa leitura. Capítulo 1 e versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Bom, quando João, que era um judeu, vê esta visão com 7 candeeiros de ouro, para ele não é nada de estranho. Porque para qualquer judeu habituado, portanto, ao ritual do santuário, imediatamente via nestes 7 candeeiros de ouro que peça do santuário? O candelabro. Certo? O candelabro era uma peça, toda ela feita em ouro, tinha 7 lâmpadas. Não sei se já viram essa imagem. Aliás, há uma imagem que se tornou muito clássica, que é um baixo relevo que foi encontrado já não sei quando por arqueólogos e que mostra, portanto,
os soldados romanos que destruíram a cidade de Jerusalém no ano 70, carregando precisamente o candelabro que pilharam do Templo de Jerusalém. É um baixo relevo que se tornou clássico. Pois bem, João vê o candelabro. E o que é que este candelabro traz aqui de significado especial? Iremos ver mais à frente. Vamos continuar a ler. Versículo 13. E no meio dos candeeiros, ou seja, dos candeeiros que formam o candelabro, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Nós podemos perguntar quem é este indivíduo que João está aqui a ver. Vamos perceber quem é. Vamos continuar a ler. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Deixem-me aqui dizer-vos que eu penso que João fez aqui um esforço extraordinário para descrever aquilo que é quase indescritível. Eu penso que eu não conseguiria fazer nem metade daquilo que João fez. João contemplou uma visão e nessa visão ele contemplou, como nós pudemos ver pela descrição, um ser glorioso. E ele tenta descrever da melhor forma que lhe é humanamente possível esse ser glorioso que ele viu em visão. E realmente há aqui aspectos que não se podem, digamos, atribuir a nenhum ser humano. Estamos então aqui em presença de um ser sobrenatural. Mas que ser sobrenatural é esse? Vamos continuar a ler. Versículo 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. E se até aqui ainda não conseguimos descobrir que ser sobrenatural é este que João está a ver em visão, então aquilo que o ser lhe vai dizer a seguir é suficiente para nós compreendermos de quem se trata. E aquele que vive, versículo 18, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem é que esteve morto e que agora estava vivo? Para qualquer cristão, Jesus Cristo. Sabem que a ressurreição de Cristo era a grande mensagem que os apóstolos proclamavam. E proclamavam com extrema convicção. Aliás, no livro de Atos dos Apóstolos, quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, aliás, o título é extremamente significativo só por si, Atos dos Apóstolos. Aquilo que os apóstolos fizeram. Há quem diga, e eu concordo, que o título do livro deveria também ser, ou deveria ser, Atos do Espírito Santo. Porque realmente os atos que os apóstolos fizeram-nos porque o Espírito Santo trabalhava através deles, dos apóstolos. Mas, em todo o livro de Atos dos Apóstolos, nós nos apercebemos que havia um denominador comum. É que na pregação dos apóstolos, grande ênfase era dada à ressurreição de Jesus Cristo. E isso realmente colocava o cristianismo numa base diferente da base de qualquer outra religião. Aliás, houve uma altura, se não estou em erro, em Atos, no capítulo 24, deixem-me ver se não estou em erro, Atos, capítulo 24. Não, é 25, peço desculpa. Atos, capítulo 25. E vamos ver que Paulo vai à presença de um governador romano, e esse governador romano era talvez tão incrédulo, ou achava que essa questão da ressurreição era uma coisa tão esquisita, que reparem como é que ele fala de Paulo. Reparem, versículo 17. Diz assim, de sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei fosse trazido o homem. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes de que eu suspeitava. Ou seja, está aqui uma autoridade romana a falar de Paulo. Estou a rebuscar um bocadinho do contexto desta passagem. Paulo é trazido porque havia acusadores de que o acusavam. E o governador vai falar com outro governador romano e diz assim, olha, eu afinal pensava que este era um grande criminoso. Afinal de contas, não era acusado de nenhum crime de que eu suspeitava. Então, quais eram os tais crimes, entre aspas? Querem ver? Versículo 19. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião. Deixem-me dizer-vos que os romanos, se havia coisa que eles não se preocupavam, era com a religião. Daqueles que eles dominavam.
A única coisa que preocupava os romanos, bem, isto é um dado histórico, era se alguém se levantava para, digamos, procurar ter poder político. Isso sim, que ninguém ousasse levantar a cabeça para dominar de forma política. Agora, se as pessoas acreditavam de uma maneira ou acreditavam de outra, se praticavam uma religião ou outra, para o poder romano era-lhes completamente indiferente. E, portanto, aqui, pelo modo de falar deste governador, nós vemos que para ele isto é coisa de só menos importância. Agora, reparem na forma dele verbalizar a crença de Paulo. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e, particularmente, a certo morto, chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Já viram a forma como este homem descrente, este romano, falava da ressurreição de Jesus? Ou melhor, para ele não estava vivo, Jesus estava morto. Mas Paulo dizia que o morto estava vivo. E para ele aquilo era uma grande confusão. Bom, isto para dizer o quê? Que realmente a tónica fundamental na mensagem dos apóstolos era a ressurreição de Jesus. De modo que quando João diz aqui, logo no início do seu livro, que aquele que lhe aparece em visão é alguém que afirma que esteve morto e que agora está vivo, bom, para qualquer cristão, isto era mais do que suficiente para eles ficarem logo convictos de que João teve uma visão do Cristo ressuscitado. Não há dúvidas sobre isso. Bom, mas eu gostaria que viéssemos um bocadinho atrás para analisar alguns detalhes que eu passei sem referir. Ora bem, quando no versículo 14, João diz aqui que viu a sua cabeça e que os cabelos eram brancos como alva lã, isto faz-nos lembrar uma visão que um profeta do Antigo Testamento teve acerca de Deus, o profeta Daniel. Vamos ao livro de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. E no versículo 9. Continuei olhando, é Daniel a falar, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. Reparem, há ou não há similitude aqui nas descrições? Mas há agora aqui um problema. É que este ancião de dias que Daniel viu em visão, se nós formos um bocadinho mais à frente, no capítulo 7 de Daniel, diz assim o versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem. Reparem, esta expressão filho do homem, para aqueles que conhecem os evangelhos, para aqueles que estão familiarizados com os evangelhos, imediatamente reconhecem que esta expressão filho do homem era uma expressão que Jesus muito comumente usava, aplicando-a a ele próprio, verdade ou não? Então, filho do homem refere-se a quem? À pessoa de Jesus Cristo. E agora reparem o que diz o versículo 13. O versículo 13 diz, portanto, eis que vinha com as nuvens do céu, como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. Bom, então o filho do homem aqui é um ser diferente do ancião de dias. Concluindo, o filho do homem não é o ancião de dias. É um ser diferente do ancião de dias. Mas na visão, relatada no versículo 9, Daniel viu alguém com o tal cabelo, portanto, branco, como a pura lã, os cabelos da cabeça, e disse que essa visão se referia ao ancião de dias. E a mesma expressão agora é utilizada por João para se referir a Jesus Cristo. Então, aparentemente, há aqui uma contradição. Então, João diz que viu alguém com a aparência, repito, vou usar a mesma expressão, com uma aparência de cabelos que eram brancos como o alva lã, e Daniel, na sua visão, diz que também viu um ser com cabelos brancos como o alva lã, mas que era referente ao ancião de dias. E nós vimos em Daniel 7 que o ancião de dias não é o mesmo que o filho do homem. Então a pergunta é, então afinal como é que é? Bem, a resposta é muito simples. Uma vez Jesus, falando com um dos seus discípulos, disse, quem me vê a mim vê o Pai. E nós, por esta descrição, ou comparando estas duas descrições visionárias, nós podemos compreender, pelo menos, se na aparência, vamos imaginar que já estou a ser um bocadinho complacente. Vamos imaginar que esta descrição física é aquilo que Daniel e João tentaram fazer de melhor e que realmente a aparência física, isto é apenas linguagem figurada. Eu não acredito. Acredito que é linguagem real. É linguagem que tenta ser o mais objetiva possível.
Mas mesmo que seja linguagem figurada, nós estamos aqui em presença, através das características iguais, de dois seres que são diferentes, mas que se assemelham um ao outro. Então, meus amigos, isto é logo um dado que nos leva a fazer crer que Jesus Cristo e o seu Pai são pessoas que estão ao mesmo nível. E realmente esta é uma das verdades fundamentais da Bíblia. Jesus Cristo é Deus. Quem vê, ele disse a Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Ver o Pai ou ver o Filho é a mesma coisa. Porque ele, quer um, quer outro, são Deus. E, portanto, imediatamente isto deita por terra algumas concepções que são advogadas por alguns de que Jesus Cristo é inferior ao Pai, de que Jesus Cristo é diferente do Pai, de que Jesus Cristo não é divino. Pois bem, a Bíblia não afirma isso. E logo aqui na introdução do livro do Apocalipse, Jesus Cristo é apresentado como um ser igual ao Pai, ao mesmo Pai que Daniel viu em visão. Certo? Está claro este ponto? Vamos avançar. Vamos voltar ao Apocalipse. Os olhos, ainda no versículo 14, como chama de fogo, também o próprio Daniel, mas num capítulo mais à frente, no capítulo 10, viu realmente alguém com olhos com chama de fogo. Capítulo 10, versículo 6, podem apontar, não vamos ver. E, mais à frente, diz-nos que ele tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Na mão direita tinha 7 estrelas. Sabem que na mentalidade dos povos antigos, as estrelas tinham um... Aliás, eu digo mentalidade dos povos antigos, mas ainda hoje essa mentalidade existe. As estrelas tinham um sentido muito místico. Ou seja, acreditava-se que as estrelas, de certo modo, dirigiam o destino do mundo, o destino da história. Aliás, hoje essa concepção encontra-se aonde? Encontra-se naqueles horóscopos. O que é, no fundo, um horóscopo? É uma interpretação que é dada com base nos supostos signos do zodíaco. O zodíaco é uma constelação qualquer. Bom, não me perguntem por nós porque eu aí sou leigo na matéria. Uma coisa eu sei, é que esses indivíduos partem do pressuposto que, analisando as estrelas ou as posições relativas entre umas e outras, por aí se pode determinar, portanto, o desenrolar dos acontecimentos na vida dos humanos. É esse o princípio básico da astrologia. Pois bem, esta concepção é uma concepção que tem existido ao longo de todos os séculos da humanidade. E aqui, para aqueles que fossem eventualmente leitores deste livro e que tivessem uma concepção mística, então esta ideia, ou melhor, esta imagem de Jesus Cristo a aparecer aqui com as estrelas na mão, o que é que significava? Significava que esse Deus dos cristãos que esteve morto e ressuscitou, é Ele quem tem o controle dos acontecimentos na sua mão. Ou seja, para não ficarem dúvidas de que as estrelas é que governavam o destino dos homens, e uma vez que estamos em face de um livro que vai revelar acontecimentos que estão no futuro, então ficava logo bem claro para aqueles que eventualmente tivessem uma concepção mística. Não. As estrelas não têm nenhuma influência. Porque as próprias estrelas estão na mão daquele que comanda todas as coisas. Certo? Ora bem, um outro pormenor que eu me esqueci de referir e que já vem lá mais de trás, aliás, vem ainda no versículo 10, que nós já tínhamos analisado a semana passada, mas deixa-me ainda referir este aspecto. No versículo 10, quando diz: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim. Sabem que, eu já vos disse, João, o autor do livro do Apocalipse, era um judeu, e na concepção hebraica, anda-se para o futuro, não de frente, mas de marcha atrás. Ou seja, para a concepção hebraica, caminha-se para o futuro assim. E realmente é uma imagem extremamente interessante. Porque, reparem, nós não sabemos aquilo que o futuro nos reserva, certo ou não? E, portanto, estar a caminhar para o futuro é como se estivéssemos a caminhar de marcha atrás, porque não sabemos o que está atrás de nós. Por outro lado, estamos a caminhar para trás e o que é que está diante de nós? O passado. Nós realmente podemos olhar para o passado e sabemos o que é que o passado tem. É passado. Mas o futuro reserva-nos incógnitas. Estamos a marchar como se fosse de marcha atrás. Ao passo que na concepção clássica do mundo ocidental, tem-se a ideia de que nós caminhamos para o futuro de frente. Bem, isso pressupõe que nós conhecemos o futuro e que ignoramos o passado, o que é completamente falso. O que nós conhecemos bem é o passado, o futuro ignoramos.
o que o futuro nos reserva. Então, esta voz de Deus que vem por detrás, qual é a imagem que dá imediatamente na concepção hebraica? É o Deus que está por detrás. É o Deus do futuro. É o Deus que revela o futuro. Porque, aliás, o próprio nome de Deus, quando Deus, por exemplo, apareceu a Moisés, acho que já vos disse isto a semana passada, em Êxodo 3,14, quando Deus se revela a Moisés na sarça ardente, diz, eu sou o que sou. Na realidade, essa expressão, eu sou o que sou, está mal traduzida para o português. A tradução deveria ser, eu sou o que serei. Eu sou, passado, o que serei, futuro. Ou seja, Deus está omnipresente, quer no passado, quer no futuro. É o Deus do futuro, é o Deus que conhece o futuro. E por isso, a voz de Deus aparece por detrás de João, como que para indicar, eu sou o Deus do futuro. O Deus que conhece o futuro, o Deus que te vai revelar o futuro. Certo? É um pormenor interessante. Bom, vamos avançar. Versículo 17. De tal maneira era brilhante a visão deste ser majestoso, que nós já identificamos como sendo a pessoa de Jesus Cristo, que nos diz João que quando o viu, versículo 17, estou a ler mais uma vez, caiu como que a seus pés como morto. Ou seja, quando algum ser humano contempla, nem que seja numa simples visão, este Deus não consegue ficar muito direito. Quase que cai aturdido, devido à glória e à majestade deste ser sublime. Mas, por outro lado, este ser cheio de glória é o mesmo que faz o quê? Reparem o que diz o versículo 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Ou seja, o mesmo Deus que deixou João aturdido é o mesmo Deus que lhe põe a mão direita sobre o ombro e diz, não tenhas medo de mim. Não tenhas medo de mim, não temas. Eu sou o primeiro e o último. Eu controlo tudo. Por um lado, o Deus que aturde devido ao seu resplendor, mas por outro lado, o Deus consolador, o Deus compassivo, o Deus que está ali para colocar a sua mão sobre nós. E a mão direita, já agora, na mentalidade hebraica, tem o significado de força, de poder. Por exemplo, Deus muitas vezes se refere, eu te livrarei com a minha destra. O que é que quer dizer a destra? Com a minha mão direita. Aliás, ainda hoje há um pouco essa ideia de que a mão direita é a mão mais forte, certo? Portanto, não é por acaso que aqui vem mencionada a mão direita. Vamos avançar. Versículo 18, mais uma vez, aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. O que é que Jesus quis dizer a João com isto? Tenho as chaves da morte. Sou eu que tenho o controle sobre a morte. E porquê que Jesus tem o controle sobre a morte? A partir do momento em que ele entrou lá dentro e de lá saiu pela ressurreição, ele passou a dominar completamente a morte. E reparem, até Jesus ter entrado dentro da morte, podemos dizer, até certo sentido, que não era Jesus que tinha o poder sobre a morte. Aliás, há um texto do apóstolo Paulo na Epístola aos Hebreus. Vamos ver. Hebreus capítulo 2. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele referindo-se a Jesus Cristo, igualmente participou para que pela sua morte, reparem, pela sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte. A saber quem? A saber o diabo. Então, quando é que o poder da morte que estava no diabo passou para o poder de Jesus Cristo? Quando Jesus Cristo morreu, ou seja, passou pela morte. E, meus queridos amigos, ao contrário de todas as expectativas e de todas as aparências humanas, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário há cerca de 2000 anos atrás, aquilo que aos olhos humanos pareceu ser uma grande derrota, e reparem, todos os discípulos de Cristo, e estou a falar daqueles que permaneceram vivos, estou a excluir Judas Iscariotes, que o renegou, mas todos os discípulos de Jesus Cristo, já não contando Judas Iscariotes, todos, sem exceção, quando viram o seu mestre crucificado, agonizando numa cruz, para todos eles, aquele momento foi um momento de derrota completa da causa de Jesus. Aquele momento foi uma derrota completa. E, portanto, essa aparente derrota foi a grande vitória de Deus. A partir do momento em que Jesus morreu, pois bem, estava consumada a grande vitória de Cristo sobre os poderes das trevas, sobre o poder daquele que tinha autoridade sobre a morte. E essa autoridade agora passa para as mãos de Jesus. E ele agora pode dizer, eu tenho as chaves da morte. Ou seja, eu posso libertar quem eu quero. Ok? Vamos voltar a Apocalipse e finalmente vamos para os 2 últimos versículos.
Ou seja, depois desta apresentação do próprio Senhor Jesus Cristo a João, agora o Senhor Jesus Cristo vai agora voltar-se para a mensagem que lhe quer transmitir. E reparem, estas primeiras palavras que Jesus pronuncia, que estão registadas no versículo 19 do capítulo 1, são as primeiras palavras específicas da mensagem que vem a seguir. E elas dão, por assim dizer, o tom correto da forma de se interpretar todo o livro do Apocalipse. E em particular as mensagens às 7 igrejas. Como? Reparem, vamos ler com atenção. Escreve, pois, as coisas que viste. As coisas que viste, em visão. E as que são, atenção aos tempos dos verbos, são, presente do indicativo, do verbo ser, e as que hão de, que tempo? Estamos em face de que tempo? Futuro, do verbo haver. As que hão de acontecer depois destas, ou seja, depois destas presentes. O que é que Jesus está aqui a dizer basicamente a João? João, tudo aquilo que tu vais ver, escreve, para ficar registado. E aquilo que tu vais escrever são coisas que se referem, quando? Ao presente, mas igualmente ao futuro. Aparentemente, estas palavras não têm qualquer significado. Mas elas revestem-se de um profundo significado à luz das duas grandes interpretações que se dão atualmente ao livro do Apocalipse. Eu agora necessito de fazer aqui uma pausa para vos falar especificamente disto. Sabem que, e isto importa igualmente referir, ao longo dos primeiros séculos da história do cristianismo, a forma que os cristãos encontraram de interpretar o livro do Apocalipse era uma forma que ficou conhecida, ou que é conhecida nos meios teológicos, como sendo a interpretação historicista. Porquê que se diz interpretação historicista? Porquê? Porque tem em conta os acontecimentos históricos do tempo de João, mas igualmente de todos os acontecimentos a partir do tempo de João e indo pelos séculos fora até ao grande dia do Senhor, certo? Pois bem, mais ou menos no século XVI, surgiram duas grandes correntes de interpretação diferentes dessa corrente historicista. E, por sinal, por curiosidade, as duas correntes, quer uma, quer a outra, foram, formuladas por jesuítas, padres jesuítas. Reparem, eu estou a referir a algo que é histórico. São factos que estão documentados em vários livros da literatura teológica. Um deles, chamado Manuel de Alcazar, era um jesuíta espanhola da cidade de Sevilha, que é a capital da província de Andaluzia. E então ele começou a estudar e depois ele fez esta conclusão. Não. A maior parte dos acontecimentos descritos no livro do Apocalipse, todos eles ocorreram no tempo de João. Praticamente não há nada que seja profético. É tudo histórico. Tudo ocorreu no tempo de João. Portanto, a maior parte do que nós possamos ler, desde o capítulo 1, claro, as cartas às 7 igrejas é só e unicamente do tempo de João, e aí ele tem razão, porque também, como eu vos disse, também se aplica, eram mensagens que se aplicavam às igrejas locais, mas ele diz, tudo o resto era tudo mensagens que se aplicavam ao tempo de João. E esta interpretação ficou conhecida como sendo a interpretação preterista. Porquê preterista? Vem da palavra pretérito. Pretérito é aquela palavra que está pretérito perfeito, ou seja, o passado. Então, ficou conhecida como a interpretação preterista porque relega todos os acontecimentos do Apocalipse para um passado distante, neste caso, para o passado do tempo de João. Essa interpretação, que foi, digamos, formulada pela primeira vez por esse padre espanhol jesuíta, Manuel de Alcazar, por algum tempo não passou propriamente dos círculos, aliás, e uma outra, já agora vou avançar um bocadinho para a outra, uma outra interpretação, também ela formulada pela primeira vez por um padre jesuíta espanhol, chamado Francisco Ribera, esse era da cidade de Salamanca. Esse formulou então a seguinte interpretação. O livro do Apocalipse, exceptuando os 3 primeiros capítulos, que se referem ao tempo de João, a partir do capítulo 4, tudo se refere a um futuro muito distante. E então, por essa razão, ficou conhecida como sendo a interpretação futurista, porque coloca quase todos os acontecimentos num futuro longínquo. Pois bem, estas duas interpretações, formuladas, repito, por estes 2 padres jesuítas espanhóis, Manuel de Alcazar e Francisco Ribera, durante, poderia dizer, cerca de 3 séculos, praticamente não saíram dos círculos católicos.
Mas a partir do século XIX começaram a pouco e pouco a ter alguma acolhida entre alguns teólogos protestantes. E esses primeiros teólogos protestantes que aceitaram estas ideias destes padres jesuítas, por lerem as suas obras, obviamente, alguns já por terem lido obras de outros pensadores e teólogos católicos que, entretanto, se tinham bebido na fonte destes jesuítas, entretanto, esses teólogos protestantes começaram a aceitar estas ideias. E a primeira vez, pelo menos os relatos que nós temos destas ideias terem primeiro sido aceitas por teólogos protestantes, foi na Escócia e em Inglaterra. E depois, ainda no século XIX, uma vez que houve muitos ingleses que emigraram para o chamado Novo Mundo, que era a América, pois bem, facilmente então essas ideias atravessaram o Atlântico para o outro lado e começaram, digamos, a tomar igualmente raiz em solo americano. Pois bem, mas isto só aconteceu, só começaram a desenvolver-se em solo protestante, como vos disse, a partir do século XIX. A partir do século XX, essa aceitação começa a aumentar de intensidade. E finalmente chegamos ao final do século XX e, de repente, deu-se como que um boom na aceitação destas ideias e, finalmente, agora no final do século XX, através da publicação de uma série de livros de caráter novelesco, ou seja, em tipo de novela, sobretudo a interpretação futurista ganhou grande aceitação, sobretudo nos meios evangélicos conservadores. E essa série de livros em forma de novela, conhecidos como Left Behind, Deixados para Trás, foi algo que criou um grande impacto nos Estados Unidos. Hoje em dia, milhões, não estou a exagerar, milhões de evangélicos e de protestantes acreditam na interpretação futurista. Ou seja, ao lerem o livro do Apocalipse, dizem claramente que a maior parte dos acontecimentos do livro do Apocalipse ainda estão num futuro longínquo. Pois bem, deixem-me só aqui desvendar um bocadinho do véu e dizer-vos o seguinte. No século XVI, deu-se um fenómeno religioso na Europa, sobretudo na Europa Central, que ficou conhecido, isto é história, toda a gente sabe, hoje em dia até é falado nas escolas secundárias, como o movimento da Reforma Protestante. Século XVI, Europa Central. Sobretudo na Alemanha, a França começou por ter esse movimento, mas ele foi, digamos, mais abafado. Em Inglaterra, na Holanda, nos países nórdicos, e esse movimento espalhou-se. E quase todos os indivíduos que ficaram conhecidos como reformadores protestantes, que estudaram igualmente as profecias bíblicas, ou seja, os livros de Daniel e Apocalipse, chegaram a uma parte dessas profecias e eles identificaram o seu grande opositor religioso, porque, reparem, vamos ser factuais. Quando os protestantes, e já agora um pormenor histórico, sabem que o nome protestantes foi dado pelos católicos. E por uma razão muito simples, é que eles protestavam. E protestavam contra quê? Ou contra quem? Protestavam contra os ensinos da Igreja oficial, que era a Igreja Católica Romana, e, obviamente, ao protestarem contra os ensinos da Igreja oficial, obviamente que os seus líderes apanhavam por tabela. Bom, vamos usar aqui uma linguagem clara. E estes reformadores protestantes, que foram chamados de protestantes porque protestavam, todos eles identificaram alguns elementos da profecia precisamente com o sistema religioso que encabeçava a Igreja oficial. Obviamente que quando eles começaram a difundir estas ideias, esses que eram denunciados pela interpretação que os protestantes faziam da profecia bíblica não gostaram. E então, inicialmente, usaram várias táticas. Repressão, perseguição, mas finalmente viram que essas táticas não resultaram. Então pediram aos seus mais ilustres intelectuais de arranjar uma forma de contrariar a interpretação que os protestantes davam. E sabem, está escrito na história que dois dos grandes contributos que os protestantes deram, portanto, logo no início da Reforma Protestante, foram de revelar ao mundo quem era, primeiro, Cristo e quem era o Anticristo, que é também, uma figura que é apresentada na Bíblia. E então eles disseram claramente, Cristo é assim, assim. Definiram quem era Cristo. Porque Cristo era mal compreendido pelas mentes da altura. E revelaram também o Anticristo. E ao revelarem o Anticristo, eles denunciavam o sistema oficial em vigor. Obviamente que aqueles que pertenciam ao sistema não gostaram dessas denúncias.
E então trataram de arranjar interpretações alternativas que minavam a interpretação que os protestantes davam à profecia. Nós iremos ver isto mais lá para a frente. Mas isto para dizer que este versículo, o versículo 19, dá o tom para a forma de interpretar o livro do Apocalipse. Ou seja, aquilo que Jesus está a dizer, que revela a João, não é apenas acontecimentos do seu tempo, mas é também acontecimentos que hão de vir. Então o que é que isto significa? Que a interpretação preterista tem que ser posta de parte, porque não estamos só em face de acontecimentos do passado, também estamos em face de acontecimentos do futuro. Por outro lado, a interpretação futurista tem que ser abandonada porque não estamos só em face de acontecimentos do futuro, também estamos em face de acontecimentos do passado. Por outro lado, estamos em face de acontecimentos que se desenrolam ao longo de séculos de história, desde o tempo de João até ao fim de todas as coisas. E mais, para além do dia do Senhor, como nós iremos ver na parte final do livro do Apocalipse. Então, meus amigos, o próprio livro de Apocalipse justifica qual o método correto para se interpretar o livro de Apocalipse. E o método correto foi um método que foi empregue pelos cristãos durante séculos e séculos e que os próprios reformadores protestantes empregaram, e esse método é o chamado método historicista. Reparem, não se preocupem com os nomes, isto são nomes que se dão, digamos, nos meios teológicos, não se preocupem com os nomes. Fiquem apenas com esta ideia. O próprio livro de Apocalipse dá logo no início o tom, a nota, para nós sabermos como interpretar corretamente o livro do Apocalipse. O livro de Apocalipse é uma série, é uma sequência de eventos, desde o tempo de João, até, passando por esses séculos fora, até ao tempo do fim. Está claro este ponto? Alguma questão, alguma dúvida? Digam, porque se esta ideia não ficar clara, nós vamos ter problemas para a frente. Portanto, este é um ponto fundamental. Ou seja, e agora vou dar mais uma nota. Quando nós analisarmos as mensagens às 7 igrejas, repito mais uma vez, eu não me canso, às vezes há ideias, vocês vão me perdoar de eu às vezes ser maçador, porque eu sou muitas vezes repetitivo, porque gosto de enfatizar ideias-chave que são fundamentais. As mensagens às 7 igrejas da Ásia Menor aplicavam-se, obviamente, às igrejas do tempo de João. Mas, através destas mensagens, nós temos também mensagens que se aplicam, como é que nós lemos lá? Às igrejas e a todas as igrejas. Então, a todas as igrejas, durante que período? Bem, desde as coisas que são e as coisas que hão de vir. Por outro lado, as mensagens às 7 igrejas são o quê? E esta mensagem de Apocalipse 1:19 está precisamente no início das mensagens às 7 igrejas. As mensagens das 7 igrejas são, então, mensagens que se aplicam à igreja desde o tempo de João, passando pelos vários séculos até ao tempo do fim. É isto que quer dizer. Tão simples quanto isto. Porquê que... Eu às vezes me pergunto, mas porquê que os seres humanos, às vezes até inteligentes e com dons extraordinários que Deus lhe deu, conseguem deturpar aquilo que é tão evidente, tão lógico? Bem, às vezes só pode ser por uma razão, penso eu. É porque às vezes a verdade é dura demais de engolir. Mas, meus amigos, sejamos pessoas que não importa o que é que a verdade diga, sejamos pessoas que aceitam o que é que a verdade diz. Não sejamos pessoas que usam o método da avestruz. Sabem como é que a avestruz faz? Quando vem uma tempestade, enfia a cabeça na areia e fica com aquele corpanzil todo fora. É exposto. Pois bem, então estamos em face, portanto, de mensagens que se aplicam a todo o período da história cristã. Agora reparem, mais à frente nós vamos entrar numa outra sequência de eventos que vem, digamos, com um embrulho chamado os 7 selos. Então, os 7 selos, reparem, fiquem com esta ideia, porque essa é uma ideia também defendida pelo tal Francisco Ribeira, que dá a interpretação futurista. Ele diz, não, as mensagens às 7 igrejas são um período da história, do futuro, depois a seguir ao período das 7 igrejas vem então o período dos 7 selos, a seguir aos 7 selos vem o período das 7 trombetas. Não, as mensagens contidas nos 7 selos, nós iremos ver isto à frente, são como que uma repetição das mensagens às 7 igrejas, só que visto sob um ângulo diferente. Finalmente, vamos ver as mensagens das 7 trombetas, e as mensagens contidas nas 7 trombetas são, novamente, uma repetição da mensagem contida na mensagem às 7 igrejas, uma repetição da mensagem contida nos 7 selos, só que agora visto de um terceiro ângulo diferente.
De modo que podemos dizer que o livro do Apocalipse, e aqui segue perfeitamente a estrutura do livro de Daniel, porque o livro de Daniel é assim. Reparem, eu disse-vos, não vou comentar muito o livro de Daniel, porque foi aqui já apresentado. O livro de Daniel apresenta-nos uma visão básica, que eu gosto de chamar a essa visão, que é a visão de Daniel 2, a matriz básica. A partir dessa matriz básica, desenvolvem-se ou são apresentadas outras visões proféticas, nomeadamente Daniel 7, Daniel 8 e 9 e Daniel 11, e essas visões não vêm trazer muita informação nova em relação àquilo que Daniel 2 já trouxe. Vêm trazer detalhes, é verdade. Mas, basicamente, a sequência de eventos, a sequência cronológica, em Daniel 7 é a mesma Daniel 2. Em Daniel 8 e 9 é a mesma Daniel 2. Em Daniel 11 é a mesma Daniel 2. Apenas faz isto. Diz, por exemplo, ABC, no capítulo 2, estou a ilustrar, e depois no capítulo 7 diz ABCD. Depois, mais à frente, em vez de dizer ABCD, diz ABCDE. Ou seja, recapitula aquilo que já foi dito e acrescenta mais um dado. E os estudiosos chamam a isto a interpretação recapitulacionista. Ou seja, porque recapitula e dá um bocadinho mais de informação. Daniel 2 dá a informação básica. Daniel 7 diz o mesmo que Daniel 2, mas acrescentando um pormenor, e um pormenor não de só menos importância, que Daniel 2 não referia, a propósito, o julgamento no céu. E depois Daniel 11 vem revelar um aspecto, o conflito norte-sul, que não vinha referido muito bem nos capítulos anteriores, tudo para aumentar a compreensão da visão geral da história. Pois bem, o livro do Apocalipse segue exatamente a mesma estrutura literária do livro de Daniel. E as mensagens às 7 igrejas são a matriz básica. As mensagens às 7 igrejas são o correspondente de Daniel 2. Dão a matriz básica, a informação básica. A partir dessa informação básica, vêm outras informações adicionais nas mensagens dos 7 selos, nas mensagens das 7 trombetas. Para isso é importantíssimo nós compreendermos a mensagem básica das 7 igrejas. Está claro este ponto igualmente? Amigos, não tenham medo. Eu sei que às vezes há pessoas que têm medo de fazer perguntas porque acham que as suas perguntas são tão descabidas e tão tontas que até têm medo de as formular. Não tenham esse receio. Se há alguma coisa que não ficou claro, por favor, perguntem, porque às vezes até me ajudam com as vossas perguntas, porque poderá ter ficado algum detalhe que não foi bem explicado ou que eu tenha esquecido, e às vezes as perguntas me ajudam a poder esclarecer melhor. Está claro? Ok. Bom, estou quase a atingir o limite. Vamos ler a carta à igreja em Éfeso. Não, peço desculpa, versículo 20, ainda não lemos. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Reparem, aqui o próprio Jesus dá a João a interpretação de uma parte do que ele tinha visto anteriormente. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Reparem, estes anjos podem ser vistos como pessoas. Aliás, em Hebreus 1,14 é dito que os anjos ministram a favor de Deus e a favor dos santos. Vamos lá ver esse texto. Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1 e versículo 14. Permitam-me não ler todos os versículos que estão para trás para compreender melhor, mas o versículo 14, falando de anjos, que são mencionados nos versículos anteriores, diz: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, quando Jesus diz a João que as 7 estrelas representam também 7 anjos, está a falar de espíritos ministradores enviados por Deus a favor dessas mesmas igrejas. Mas não se esqueçam daquele pormenor. No fundo, por cima de tudo, é Deus que está no comando dos acontecimentos. E ele diz que as 7 igrejas são o quê? As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são o quê? As 7 igrejas. Reparem, este é um símbolo apropriado para a igreja. Os candeeiros. Porquê? Porque os candeeiros emitem luz. E Jesus, falando dos discípulos que compõem a igreja, diz: vós sois o quê? A luz do mundo. Bom, noutra ocasião, Jesus também disse: eu sou a luz do mundo. Então, afinal de contas, como é que é? Jesus ou é os cristãos? Bem, as duas coisas. Jesus é a luz por natureza, na essência. E essa luz é refletida nos seus seguidores e dos seus seguidores para outras pessoas. Nós não temos luz imanente em nós próprios. A luz que nós temos não provém de nós próprios, mas provém da fonte de toda a luz, que é Jesus Cristo. De modo que esta imagem dos candeeiros, como sendo símbolos das igrejas, é uma imagem totalmente apropriada e cristã.
Porque as igrejas são compostas pelos seguidores de Cristo e os seguidores de Cristo são a luz do mundo. Certo? Vamos então começar a carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, ou seja, mais uma vez a noção de que é o Senhor que mantém tudo sob o seu controle. E, meus amigos, nós iremos ver aqui ao longo do estudo do Apocalipse que esta história não é uma história assim tão linear. É uma história com altos e baixos. É uma história com fraquezas, derrotas, mas também vitórias. É uma história feita de sofrimento, por vezes infligido de fora, mas muitas vezes uma história feita de sofrimento também infligido de dentro para fora, ou seja, a própria igreja a infligir sofrimento. E já agora, atenção, quando o livro do Apocalipse analisa a história da igreja, é a igreja no sentido mais lato do termo. E, portanto, a igreja deve ser sempre entendido como o conjunto dos seguidores de Cristo. Ou melhor, porque essa é a visão bíblica. É o conjunto daqueles que professam seguir a Cristo. Eu fiz esta correção e será que há alguma diferença? Ah, sim, senhora. Porque aqueles que professam seguir a Cristo inclui uma classe bem maior do que aqueles que são genuínos seguidores de Cristo. Porque aqueles que são genuínos seguidores de Cristo professam a Cristo, é verdade, mas seguem-no efetivamente na prática. Ao passo que os professos seguidores no sentido geral do termo também inclui alguns que professam só de boca, mas na prática não seguem a Cristo. E esses, por proferirem, por usarem o nome de Cristo, também acabam por ser incluídos na história da Igreja. E nós iremos aqui ver, através da história que se desenrola diante da visão de João, que afinal a história da Igreja também foi feita por professos seguidores de Cristo. Não podia ser de outra maneira. Aliás, eles são identificados, e logo aqui na primeira carta, como sendo sinagoga de Satanás. Ou seja, não são filhos verdadeiros de Deus, são filhos do diabo. Mas que, como usam o nome de Cristo, obviamente, perante os outros, dão a ideia de ser cristãos. Eu pergunto, aqueles cristãos, temos por umas aspas do tamanho deste prédio, aqueles cristãos que fizeram a Inquisição, aqueles cristãos que fizeram as cruzadas, que matavam a torto e direito em nome de Cristo, eram eles genuinamente cristãos? Nem pensar. Nem pensar. Mas, no entanto, quando, por exemplo, um grande setor, uma grande religião mundial, como é a religião muçulmana, analisa o cristianismo, analisa os cristãos e julga o cristianismo em função também desses dados da história. E às vezes nós nos indignamos porque os fundamentalistas islâmicos são assim, são assados. Então, e os fundamentalistas cristãos? O que é que fizeram? Temos que ser, então, coerentes na nossa avaliação. Bom, capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Anda no meio dos 7 candeeiros. E os 7 candeeiros representam as 7 igrejas. O que é que significa? O Senhor mantém o controle dos acontecimentos na sua mão e anda no meio das igrejas. Deus está lá nas suas igrejas. Versículo 2. Conheço as tuas obras. Não há nada que esteja oculto aos olhos de Deus. Aliás, há um texto em Hebreus 4, se me permitem, muito rapidamente, Hebreus 4 e versículo 13. Diz o seguinte: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Este versículo pode meter medo a alguns. E sabem uma coisa, meus amigos? Deixem-me só aqui fazer um pequeno parênteses. Eu cheguei a uma conclusão, não sei se estou certo, se estou errado, mas tenho a convicção íntima de que estou mais certo do que errado. De que a razão fundamental porque muitas pessoas negam a existência de Deus é porque têm medo desta noção de que têm que prestar contas a um Deus que conhece todas as coisas da sua vida. E essa convicção faz-os estremecer de medo. Eles lá sabem as coisas que fazem. E por saberem as coisas que fazem, claro, cada um sabe o que faz, por saberem as coisas que fazem, têm medo da simples noção de que há um Deus que conhece todas as coisas. E mais, têm medo da noção de que um dia terão que prestar contas diante desse Deus que conhece todas as coisas. E então é mais fácil negar a realidade. Não, Deus não existe. E se Deus não existe, então não há ninguém a quem eu tenha que prestar contas. E assim posso dar descansar da minha vida. É essa a razão fundamental. É uma razão profundamente moral. Pois bem, estamos aqui então em face daquele que conhece todas as coisas. Esquecem-se essas pessoas que esse Deus que tudo conhece também é o Deus que tudo perdoa.
E, portanto, Ele conhece todas as coisas. É verdade, não podemos esconder nada de Deus. Mas podemos ir a Ele numa atitude de humildade e pedir perdão pelos nossos erros, pelos nossos desvarios, pelos nossos pecados. E Ele aceita-nos. Mas sabem, há uma outra dificuldade muito grande no coração humano, é reconhecer a sua culpa. Bom, isso dava motivo agora para nós entrarmos aqui noutra discussão. Conhece as tuas obras, versículo 2. Tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. O que é que Jesus está aqui a dizer? Já havia no interior da igreja de Éfeso, atenção, agora raciocinem sempre comigo, no interior da igreja de Éfeso, igreja da cidade de Éfeso, mas igreja de um período histórico representado pela igreja de Éfeso. Estão comigo? Estão em sintonia comigo? E podemos já perguntar-nos, e a resposta é extremamente fácil. Se as 7 igrejas representam períodos históricos, ou seja, as 7 igrejas, a plenitude desse período histórico, e se Éfeso é a primeira igreja, então estamos em que período histórico? No período do início da igreja cristã. Ou seja, na chamada igreja primitiva. Primitiva, atenção, este termo primitiva significa primeira igreja dos primórdios. Certo? Então, já nos primórdios da história da igreja, havia pessoas no interior da igreja que, aqui, aos olhos deste a quem ninguém engana, Deus dizia que eles eram o quê? Que eles eram falsos apóstolos. Declaravam-se apóstolos, mas não eram. Oh, meus amigos, isto tem sido uma tragédia que tem sempre minado a história do cristianismo. Jesus disse aos seus discípulos: na igreja haverá sempre o trigo e o joio. E isto foi verdade ao longo de todos os séculos da cristandade e continua a ser verdade nos nossos dias. E muitas vezes são esses que se dizem apóstolos ou que se dizem cristãos e não são, que mancham o nome do cristianismo e mancham o nome de Jesus Cristo. E muitas vezes aqueles de fora, que olham para o interior do cristianismo, que porcaria de religião. Então, afinal, há cristãos que fazem isto assim, assim, assado, e há outros cristãos que fazem isto assim. É verdade. Contra factos não há argumentos. Não podemos negar esse facto. O que nós podemos compreender à luz das Escrituras e à luz do grande mestre do cristianismo, que vê todas as coisas e conhece todas as coisas, é que há falsos cristãos metidos dentro da igreja. Isto já no tempo da igreja dos primórdios. Mas esta igreja era uma igreja que era, como diz aqui o texto, perseverante e que conseguia detectar quem eram os mentirosos. Porque eram pessoas que tinham grande ligação com Deus, recebiam de Deus a percepção para conseguirem detectar quem era verdadeiro cristão e quem não era. Versículo 3. Tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Suportaste provas por causa do meu nome. Realmente logo a igreja primitiva sofreu grandes provas. Os primeiros cristãos, os cristãos de Jerusalém, foram perseguidos e tiveram que sair de Jerusalém e ir por outras regiões. E outros cristãos noutras regiões foram perseguidos igualmente. E Jesus, falando da igreja dos primeiros séculos, ou do primeiro século, diz: tu sofreste provas, no entanto, não te deixaste esmorecer. E por isso o Senhor a louva. Tu és uma igreja, sim senhora. Tens perseverança, suportaste provas. No entanto, versículo 4, já havia qualquer coisa que inquietava o Senhor. E o que é que inquietava? Vamos ler o versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Bom, esta linguagem é uma linguagem que todos nós podemos compreender. Quando nós pensamos no primeiro amor, o que é que nós imediatamente pensamos? Nas nossas primeiras paixões, da adolescência, da juventude, aqueles momentos em que o nosso coração palpitava fortemente, que nós víamos a pessoa desejada ou amada e parece que o mundo parava à nossa volta. Bom, o primeiro amor é uma expressão que nos faz trazer à nossa consciência, enfim, uma série de emoções, de sentimentos fortes. Aquele amor genuíno. E quantas vezes, e agora deixem-me falar na vida dos casais, este primeiro amor se vai desvanecendo. Muitas vezes cai abruptamente, outras vezes não cai assim tão abruptamente, mas vai desvanecendo ao longo do tempo e acaba por arrefecer, por diminuir, ou até por cessar. Aqui Jesus está a usar precisamente esta imagem para dizer: eu tenho, porém, contra ti que o teu amor já não é do nível que era ao princípio. Querem ver? Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Reparem, Jesus quando diz aqui, lembra-te, pois, de onde caíste, o que é que está a dizer?
tu já não tens o teu primeiro amor porque, algures no caminho para trás, tu caíste, tiveste uma queda. E, meus amigos, deixem-me fazer... Não quero aqui armar-me em conselheiro conjugal, porque não o sou. Mas deixem-me fazer aqui uma transposição para a vida conjugal. Se há arrefecimento do primeiro amor, é porque houve necessariamente, algures no passado, alguma queda. E é essa queda que muitas vezes é responsável por esse arrefecimento. E porque houve essa queda, reparem, dito pelo grande médico, pelo grande que conhece todas as coisas, necessitava do quê? De um arrependimento. Lembra depois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Ou seja, as tuas primeiras obras já não têm o cariz do início. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te... quê? Não te arrependas, continua o oráculo. Então, meus amigos, está aqui uma grande lição que Jesus dava logo à sua igreja dos primórdios. Se tu não te arrependeres de onde caíste, vai chegar um momento em que tu não vais mais dar luz. E se não vais mais dar luz, eu vou ter que remover do teu lugar. Qual é a grande lição para nós, meus amigos? A grande lição é que não podemos ter como garantido uma vez por todas a nossa salvação. Nós hoje podemos estar salvos em Cristo. E ao estarmos salvos em Cristo, nós brilhamos por Ele, através dEle e por Ele. Mas isso não significa que amanhã, ou dias, ou meses depois, nós estejamos no mesmo estado em que estamos hoje. Há alguns cristãos que acreditam na ideia, uma vez salvo, salvo para sempre. Nada está mais longe da verdade. E esta mensagem logo à primeira igreja é logo para nos avisar, cuidado. Tu tens sido perseverante, tu não esmoreceste, apesar de muitas provas, mas há já ali uma semente do mal dentro do teu coração que, se não for erradicada a tempo, pode-te levar à ruína. E finalmente sais do teu lugar. Oh, isto é também uma advertência para aqueles que acreditam na instituição a todo o preço. Oh, a igreja é sempre pura e santa, não importa o que aconteça no seu interior. Há aqueles que defendem esta ideia hoje. E provavelmente alguns de vocês sabem qual é a igreja, dentre as várias denominações que ainda hoje existem, que mantém essa posição. Só há salvação dentro da igreja. Fora da igreja não há salvação para ninguém. A igreja, aconteça o que acontecer, a igreja é sempre santa e tudo o que diz está correto. Não, meus amigos. O próprio Senhor avisou logo a igreja dos primórdios. Se tu não te arrependeres, vais perder o teu lugar. Versículo 6. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Bom, aqui novamente vem um elogio. E já agora, deixem-me dar aqui um pequeno pormenor. Desculpem lá, eu já passei o tempo. Isto é demais. Deem-me só mais 5 minutos, por favor. Sejam complacentes para comigo. 5 minutos mais. Jesus, reparem bem neste método que ele utiliza. Ele começa por elogiar a igreja. Versículos 2 e 3. Conheces as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança, não podes suportar homens maus, tens perseverança, suportaste provas, não te deixaste esmorecer. Grande elogio. Depois vem uma repreensão. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E depois, finalmente, ele termina dizendo como? Oh, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Já repararam neste método de referir o que está errado? É por alguns utilizado como se usam o nome de método de sanduíche. Ou seja, elogio, repreensão, elogio. Há aqueles que são professores, educadores, enfim, pedagogos. Está aqui uma boa lição para vós. Quando tiverem que dar uma repreensão a alguém, a um aluno ou a alguém, deem primeiro um elogio, depois no meio ponham a repreensão e finalmente terminem com o elogio. É este o método de Cristo. Funciona perfeitamente. Agora reparem, a pergunta que se coloca é: que obras são estas dos nicolaítas? Bom, nós sabemos através de dois pais da igreja, de nome Hipólito e Epifânio, que estes nicolaítas eram discípulos de um Nicolau. E esse Nicolau foi um dos 7 diáconos que foram eleitos, escolhidos pela igreja primitiva e que vem mencionados em Atos 6, 5. Já agora, Atos 6, 5. Estamos mesmo quase a terminar a nossa análise à igreja de Laodiceia. Éfeso, peço desculpa, já vou no fim.
Atos capítulo 6 e versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Ora, dizem esses padres da igreja... Eu não gosto muito deste termo porque Jesus disse a ninguém chameis pai, senão a um que é o vosso Pai Celeste. Mas pronto, é o termo clássico que é usado. Os chamados padres da igreja ou pais da igreja foi um conjunto de teólogos que houve dentro da igreja, sobretudo nos séculos 2 e 3, Clemente de Alexandria, Orígenes, Hipólito, Agostinho de Hipona, etc. Mas, infelizmente, à medida que o tempo ia passando e mais estes teólogos se iam afastando da doutrina, iremos ver isto mais à frente. Mas pronto, pelo menos nem tudo o que eles escreveram está errado, atenção. E, sobretudo, em termos de informação histórica, nós podemos recolher preciosa informação histórica dos escritos desses pais, entre aspas, da Igreja. Aliás, o conjunto das obras destes padres é conhecida na teologia católica como sendo a patrística. Só uma vez ouvirem este termo patrística, é os escritos dos padres, ou pais da Igreja. Então, dois desses padres, portanto, já disse Hipólito e Epifânio, disseram que esses nicolaítas eram discípulos deste tal Nicolau. E este Nicolau, em Atos 6,5, reparem, diz aqui que era prosélito de Antioquia. Ora, Antioquia era uma cidade que ficava não muito distante de Éfeso. Então isto faz sentido. Porque se Antioquia era uma cidade que ficava perto de Éfeso, então lá está, Éfeso estava exposta, digamos, à influência desse Nicolau. Há uma coisa que não se sabe. E o que não se sabe é o seguinte. Se foi Nicolau que apostatou da fé cristã, ou se, pelo contrário, foram os discípulos de Nicolau, aqueles que se identificaram com Nicolau, que por sua vez interpretaram mal os ensinos de Nicolau e depois se desviaram dos ensinos do mestre. Mas uma coisa se sabe, através desses padres da Igreja, é que as obras dos nicolaítas eram obras que eram caracterizadas pela licenciosidade, ou seja, pela devassidão moral. No entanto, essas obras estavam aparentemente fundamentadas nos ensinos bíblicos, e nomeadamente nos ensinos do apóstolo Paulo. Ou seja, interpretavam os ensinos de Paulo sobre a graça como significando: ok, eu recebo a graça de Cristo e, como tal, a partir do momento em que recebo a graça, estou à vontade, posso fazer o que quiser. Isso são as obras dos nicolaítas. Temos informação histórica que corrobora, informação suficiente que nos permite saber o que eram as obras dos nicolaítas. Estamos aqui em presença de um fenómeno, ou seja, de algo que vemos também nos nossos dias. Porque há grupos de cristãos que também dizem: ok, a graça de Cristo é suficiente, a partir do momento em que eu recebo a graça de Cristo, estou à vontade. Não, isso leva-nos à licenciosidade. E reparem, esta igreja dos primórdios era uma igreja pura, que era capaz de detectar que isso não era coisa boa. E Jesus está aqui a aprová-la dizendo: tu odeias essas obras? Pois bem, estás do meu lado, porque eu também odeio. Jesus está aqui a dizer que odeia toda a licenciosidade que se baseia na sua graça. A graça de Deus não é uma desculpa para o pecado. É antes um poder que nos é dado para nós vencermos o pecado. E quem não compreender esta lição do Evangelho da Graça de forma correta, meus amigos, está muito mal. Finalmente, e porque o tempo urge mesmo, vamos ler o último versículo da mensagem a Éfeso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Sabem, este paraíso de Deus é referido nos 2 últimos capítulos do livro do Apocalipse. E esse paraíso de Deus é visto como o paraíso restaurado, aquele que foi perdido por Adão e Eva. Então aqui a promessa que Jesus faz a todos aqueles que compõem a igreja dos primórdios: se tu fores vencedor, pois bem, eu dou-te a promessa de que um dia estarás no meu paraíso. A mesma promessa que Jesus deu ao ladrão na cruz. Em verdade te digo, estarás comigo no paraíso. Meus amigos, estamos aqui, portanto, em presença de uma igreja que ainda era pura, forte, dinâmica, mas que já continha em si um germe que poderia eventualmente levá-la a um sítio errado. Iremos ver nas mensagens às igrejas seguintes se realmente a igreja foi por esse caminho errado ou se, pelo contrário, retificou a sua trajetória e se meteu no bom caminho. No entanto, e para terminar, deixem-me dizer, este período da igreja de Éfeso corresponde desde o início, ano 31, o ano da morte e da ressurreição de Cristo e do dia de Pentecostes em Jerusalém, em que 3.000 pessoas, segundo o relato de Atos capítulo 2, foram
juntadas à Igreja, ano 31 até ao final da Era Apostólica, ou seja, até o momento em que o último dos apóstolos de Cristo faleceu, foi precisamente João. E acredita-se que João terá morrido, no final do primeiro século, volta do ano 98, 100 da nossa era. Então o período da Igreja de Éfeso vai do ano 31 ao ano 100. Nas outras igrejas, vamos ver a partir do ano 100 o que é que esperava na história da Igreja. Obrigado a todos pela vossa atenção e, mais uma vez, perdoem-me a minha extensão